Então hoje eu estarei fazendo uma exposição bíblica. Para isso eu peço que você abra essa Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Estarei fazendo a exposição do versículo 11 até o versículo 16. Diz assim a Sagrada Escritura. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Feche os olhos, vamos orar. Deus, meus irmãos, o nosso tempo histórico, a época que a gente vive hoje, é uma época onde as informações elas são fragmentadas e também elas circulam de forma distorcida. Nós temos aí os algoritmos das redes sociais que alimentam as pessoas com diferentes narrativas para que os interesses ideológicos e econômicos dos seus patrocinadores sejam cumpridos. Então, quanto mais coisa a gente segue na rede social, quanto mais perfil a gente entrega para eles, mais informação eles vão trazendo de acordo com este perfil. Mas este perfil, ele corresponde somente a uma parcela do todo. É um recorte da realidade, não é toda a realidade. Então, em virtude desse consumo, porque é uma lógica de consumo, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba interpretando a realidade de acordo com somente uma parcela daquilo que significa. Por isso que nós vivemos numa sociedade onde as informações elas são distorcidas. As informações elas não são dadas de forma clara. Nesse contexto, é normal que nós nos sentimos perdidos sem saber exatamente em que acreditar. A gente vive numa época onde as informações elas são tão difusas assim. Você tem um fato. Esse fato tem tantas narrativas diferentes assim, absurdamente uma da outra, que fica difícil da gente acreditar. Afinal de contas, nenhuma informação é neutra. Por isso a gente precisa verificar a veracidade das informações, ver se aquela informação é verdadeira ou não. Porque a nós é vendida uma narrativa. Nós nos deparamos com estas narrativas. E a gente precisa olhar para essas narrativas e perceber o quanto essa narrativa corresponde à verdade dos fatos. A gente precisa ter uma consciência crítica muito forte de saber que nem tudo aquilo que está sendo dito, nem tudo aquilo que está sendo propagado é verdade. Porque nós vivemos na época da pós-verdade. É um outro movimento muito importante no nosso tempo também. A gente vive na época da pós-verdade, onde os sentimentos e os desejos, eles estão acima da realidade da verdade. Porque você tem a verdade aqui, você tem os fatos, você tem as provas, mas algumas pessoas elas preferem interpretar essa verdade de acordo com os seus sentimentos e de acordo com os seus desejos. Se não se enquadra no seu sentimento, no seu desejo, ela rechaça a verdade e compra a narrativa alinhada aos seus afetos. Isso é pós-verdade. A pós-verdade é exatamente isso. Você tem um fato, esse fato é explícito, mas você resolve não acreditar neste fato, porque este fato não está de acordo com aquilo que você deseja, daquilo que você entende como seja mais adequado. Então, diante desse cenário, diante desse tempo de muita confusão, que a gente vive um tempo de muita confusão, né? As fake news estão aí a todo vapor, induzindo as pessoas ao erro,
induzindo as pessoas a interpretações equivocadas. Diante desse cenário, surge uma pergunta essencial. Como podemos ser capacitados e aprender de forma correta e verdadeira? Já que hoje nós estamos refletindo sobre a importância do ensino, como eu e você, nós podemos ser capacitados e aprendermos de forma correta e verdadeira. Essa é a provocação, a primeira provocação que eu lanço para você nesta manhã. Já que a gente está se deparando com um monte de informação que é informação falsa, com um monte de narrativa que corresponde a interesses ideológicos e econômicos, como eu e você podemos ser capacitados para aprender de forma correta e verdadeira. Essa resposta, pela graça e misericórdia de Deus, nós encontramos na Sagrada Escritura. Por quê? Porque a igreja de Éfeso, que é esta igreja aqui, ela estava passando por uma situação semelhante. Os mestres, os falsos mestres estavam fazendo a festa na igreja de Éfeso. Havia heresia de tudo quanto é tipo lá. E esses ensinamentos eram contra a doutrina dos apóstolos e a própria Escritura. Então havia um ensino ortodoxo, um ensino correto da Sagrada Escritura, feito por Paulo e por seu pastor efetivo da igreja de Éfeso, que era Timóteo, que era o cara que guardava a doutrina lá. E havia uma série de ensinos que não se relacionavam à verdade da palavra de Deus. Esse era o contexto da igreja de Éfeso. O contexto da igreja de Éfeso é exatamente isso. Porque a gente olha para a internet, a gente olha para o Instagram, e a gente fica pensando assim, pô, a igreja está uma bagunça. Você vê cada loucura, você fica a boca aberta, você fala assim, isso aqui não é igreja. Só que no primeiro século, a igreja também já enfrentava desafios gigantes. Já enfrentavam desafios também poderosos. E esses desafios levaram a respostas, aos apóstolos pensarem em respostas bíblicas. Os apóstolos precisaram refletir sobre esses desafios para poder trazer respostas corretas. Então, meus irmãos, nós aprendemos aqui, nesse texto, que em meio a uma avalanche de discursos, muitos deles enganosos, é possível conhecer a verdade e de viver de modo coerente com ela. Mesmo que você fica vendo lá aquelas narrativas todas loucas, assim, você fala assim, tem alguma coisa estranha aqui. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa estranha. É possível nós conhecermos a verdade e vivermos de modo coerente com ela. Por quê? A capacitação para o ensino é concedida à igreja para que ela cresça em amor, sendo continuamente edificada e preservada por Cristo. É para isso que nós somos capacitados para o ensino na igreja. Não é para nós nos arrogarmos superiores, não é para nós nos arrogarmos que sabemos mais, não é para a gente ficar esfregando teologia na cara da sociedade, não é para a gente enfiar o dedo na cara de ninguém. É para que eu e você cresçamos em amor. É por isso que nós somos capacitados, para nós sermos edificados e preservados por Cristo. Então, dito isto, o meu objetivo nesta manhã é que nós possamos refletir sobre a importância do ensino para a Igreja de Cristo e os benefícios gerados por ele, para que sejamos profundamente abençoados. Então, nós temos aqui alguns desafios. Nós temos aqui algumas diretrizes que, quando você reflete, quando você é capacitado para o ensino na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, essas diretrizes, elas passam a ser aplicáveis na nossa vida. A primeira delas que a gente identifica no texto é que quando eu e você nós somos capacitados para o ensino, para termos uma relação de amor e crescermos e sermos preservados no Evangelho, a primeira diretriz que a gente aprende aqui é que nós desenvolvemos maturidade. Por isso que a gente precisa ser capacitado para o ensino, porque aí a gente desenvolve maturidade. Por que ele vai dizer no texto aqui? Ele vai dizer, versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Quem eram os apóstolos? Eram aqueles que tinham a tarefa específica de plantar igrejas.
Eles eram os plantadores de igrejas. Eles eram aqueles que iam nos lugares que antes não havia a propagação do evangelho e plantavam igrejas ali e davam as diretrizes para as igrejas. Então vai dizer que nós fomos, ele mesmo concedeu um para os apóstolos, outros para os profetas, aqueles que traziam a palavra específica de Deus em dada situação. Como o cânon da Sagrada Escritura que ainda não estava fechado, havia necessidade de uma profusão maior de profetas que traziam palavras diretas vindas do Senhor para orientar a igreja em determinadas situações. Então, os profetas, eles atuavam, eles continuam atuando no dia de hoje, porque o exercício da atividade profética ela não se encerrou, o exercício da atividade profética ela continua em plena atuação. Outros para evangelistas. Qual era o papel dos evangelistas? Eles tornavam claro e relevante a palavra de Deus. Então, o evangelista é aquele que desenvolve, que convence por uma habilidade espiritual, é aquele que convence as multidões da necessidade de Cristo. Ele tem uma habilidade espiritual tão clara, ele tem uma habilidade espiritual tão evidente, que ele consegue tornar a palavra de Cristo relevante e assertiva no coração das pessoas. Então, o papel dos evangelistas, ele era importante e ele continua sendo importante no nosso tempo. E ele vai dizer também que aqui outros foram chamados para serem pastores e mestres. Os pastores responsáveis pela edificação da igreja no dia a dia. Então, nós percebemos aqui funções muito específicas. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E essas funções visam a capacitação da igreja para o ensino e para a aprendizagem correta na Sagrada Escritura. É por isso que Deus levantou estes ministérios na igreja. Então, já que a gente está falando do ensino, eu gostaria agora com você de me aprofundar mais sobre a perspectiva do mestre. O que o mestre representa na igreja? Nós tivemos uma pregadora famosa no Brasil, há pouco tempo atrás, num congresso famoso também, dizendo que quando os mestres eles ficam de lado na igreja, a igreja perde. Quando os mestres eles são isolados na igreja, a igreja sai do seu rumo. Porque os mestres eles têm um papel principal e primordial na capacitação do ensino na igreja. Um teólogo muito conhecido no meio pentecostal, Donald Stump, que escreveu a Bíblia de Estudo Pentecostal, famosíssima, que é via de regra para todas as pessoas que são da orientação pentecostal, usa essa Bíblia, ele vai dizer assim: a atividade primordial do mestre, doutor ou ensinador é cuidar do ensino fundamental da Sagrada Escritura. Os mestres são aqueles que têm de Deus um dom especial para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus a fim de edificar o corpo de Cristo. Por isso que aqui no texto, o apóstolo Paulo vai dizer que esses dons, no versículo 12, vai dizer, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Qual é a figura que ele está usando aqui? Paulo, ele era uma pessoa que ele construía redes. Ele conhecia desse ofício. Então as redes estavam lá todas estragadas. O que o reparador de rede fazia? Ele pegava as redes, ia ligando os pontos da rede para tornar aquelas redes funcionais. Ou seja, ele estava aperfeiçoando aquele equipamento. Então, o papel dos mestres na igreja é aperfeiçoar a igreja para que a igreja se torne funcional. É restaurar, é como se fosse um cirurgião ortopédico. O cara chega lá com a fratura exposta, né, com o osso, rasgou a pele. O que o cirurgião ortopédico vai lá? Coloca o osso no lugar, faz todas as ligações para que a pessoa possa andar novamente. Ou seja, ele está aperfeiçoando para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, cada membro usando o seu dom segundo o que o Senhor da igreja ordena. Então, quando ele fala que essa função, essa capacitação do ensino é para a edificação do corpo de Cristo, é para que eu e você possamos
aprender na Sagrada Escritura para tornar a nossa igreja sadia. Meus irmãos, nós só teremos uma igreja sadia a partir do momento que a gente aprender. E a gente aprender de forma verdadeira. Aí a gente vai ter uma igreja sadia. A saúde da igreja é medida de acordo com a sua compreensão e com a sua praticidade da Sagrada Escritura. É assim que a gente mede a saúde de uma igreja. Você quer conhecer que uma igreja é saudável ou não? Você olha para a compreensão dos membros desta igreja, da palavra de Deus, e de que maneira eles aplicam essa palavra de Deus. Aí a gente vai saber se a igreja é saudável. Então, isso também é um termômetro para a gente medir a nossa saúde espiritual, para saber se nós somos saudáveis ou não. Quanto está a nossa compreensão da palavra de Deus? Qual é o nível de compreensão que nós temos da palavra de Deus? E como nós estamos aplicando essa palavra de Deus? Porque está dizendo que é para a edificação do corpo de Cristo. Então, se é para a edificação do corpo de Cristo, eu e você, nós precisamos aplicar essa palavra para que o corpo de Cristo seja edificado. Um teólogo muito conhecido no Brasil, eu acho que todo mundo que estuda teologia, em algum momento já leu alguma coisa dessa pessoa aqui, que é o russo Norman Champlin. Ele vai dizer o seguinte: a tarefa dos mestres é de transmitir conhecimento, inspirar os crentes com grande verdade conferida à igreja, contribuir para levar os crentes para mais perto do ideal da imagem de Cristo, porque levam os homens a perceber a grandiosidade de Cristo, os seus propósitos do mundo, a responsabilidade do crente individual como membro da comunidade cristã e a necessidade de santidade e consagração. Então, quando o ensino ele é propagado na igreja de maneira eficaz, o resultado é que eu e você nos tornemos mais santos. O resultado é que nós sejamos aperfeiçoados, porque Paulo vai dizer aqui no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, este é o objetivo, de nós nos reunirmos para aprender a palavra de Deus, para que eu e você nos tornemos maduros o suficiente para caminharmos, para estarmos na direção certa, para alcançarmos a plenitude de Cristo. Nós não iremos alcançar a plenitude de Cristo aqui, mas nós estamos no caminho para alcançarmos a plenitude de Cristo. Nós estamos caminhando para a glória. E nós só alcançaremos essa plenitude a partir do momento que nós somos convencidos e que nós somos humilhados pela palavra de Deus. Aí a gente alcança essa plenitude. Por isso que ele vai dizer aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O pleno conhecimento do Filho de Deus gera unidade. Uma outra marca que caracteriza a igreja verdadeira é a igreja unida que conhece a Jesus Cristo. Porque se nós conhecermos Jesus Cristo verdadeiramente, a urgência da propagação do evangelho, ela vai se sobrepor a qualquer agenda. Qualquer agenda que não seja a propagação do evangelho, não importa. O que importa é que o evangelho seja pregado. Então, esse conhecimento, ele traz maturidade. E essa maturidade, ela é assumida quando a gente constrói responsabilidades. Quando a gente assume responsabilidades. O pastor Zimval comentou aqui na quarta-feira, e eu falei para ele que já estava pronto, então eu vou recitar, porque já estava pronto, o esboço já estava pronto, eu falei, então vamos caminhar. Ele falou aqui sobre a série Cobra Kai. Então, nós que somos mais velhos, vamos acusar a idade. O pastor Alvo não conhece, que eu sou já da geração antiga. Na nossa, que é a geração antiga, a gente conhece o Karate Kid. Lembra o filme Karate Kid? O pessoal mais jovem, os adolescentes jovens, é o Cobra Kai, que é a continuidade do Karate Kid.
O filme Karate Kid vai contar a história do Daniel San lá, né? A gente lembra do Daniel San, do Daniel LaRusso, que ele é um cara que estava se sentindo perdido. Ele estava acuado, ele estava fragilizado, ele estava buscando direção, ele estava tentando se encontrar no mundo. Era uma pessoa que sofria com isso. Ele sofria. Aí ele encontra o mestre, o seu Miyagi. Lembra o seu Miyagi? Ele encontra o mestre, o seu Miyagi. Aí o seu Miyagi começa a ensinar ele a lutar karatê. Mas o seu Miyagi ensina ele a lutar karatê de uma forma inusitada. O seu Miyagi, tá bom, vou te ensinar a lutar karatê. Encera carro. Aí ele tá lá encerando carro. Vou te ensinar a lutar karatê. Pinta cerca. Ele tá lá pintando cerca. Vou te ensinar a lutar karatê. Limpa o telhado. Ele tá lá limpando o telhado, ele está encerando o carro, ele está trabalhando a cerca. Aí você chega na série lá do Cobra Kai para comunicar com os jovens, o senhor LaRusso, que é o Daniel San do passado, que é o senhor LaRusso do presente, ele tem um aprendiz que é o Miguel. Ele vai ensinar o Miguel do mesmo jeito. Do mesmo jeito que ele aprendeu com o mestre dele, ele está ensinando o Miguel. E chega num determinado momento que ele fala assim, mas peraí, por que eu estou fazendo isso? Por que eu preciso passar por essas etapas que são etapas dolorosas? Porque está sendo desenvolvido em vocês habilidades. Está sendo desenvolvido em vocês habilidades. Por que eu e você precisamos passar e ter disciplina ao estudar a Sagrada Escritura? A gente está aprendendo a lutar karatê, meu irmão. E a gente está aprendendo a lutar karatê para desenvolver ferramentas e armas espirituais. Nós estamos aprendendo na palavra de Deus a nos defendermos do mal, a termos defesa, a termos estratégia para que o mal não atinja a gente. Aí a gente está desenvolvendo maturidade. A gente está se tornando maduro. Nossos músculos espirituais estão se tornando fortes. O Daniel San está encerando o carro, o que ele está fazendo? Ele está desenvolvendo músculo. Ele está lixando cerca, o que ele está fazendo? Está desenvolvendo reflexo. A palavra de Deus nos dá músculo e reflexos espirituais para nós podermos vencer o diabo e louvarmos e agradecermos o nome do nosso Deus. Então, a palavra, a aprendizagem, ela nos traz maturidade. E quando ele fala que nós estamos sendo aperfeiçoados para que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, nós só conseguiremos obter esse resultado a partir do momento que eu e você procurarmos ser um reflexo do próprio Cristo, pois Ele vive em nós. É expressar Jesus Cristo na nossa vida. É que a nossa vida venha a ser um outdoor, um reels do Instagram, um stories da verdade de Cristo. Quando as pessoas olharem para a nossa rede social, elas venham enxergar a Cristo. Quando as pessoas olharem para nossas publicações, elas venham conhecer a Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele vive em nós. Mas para isso, nós precisamos perseverar fielmente no propósito de aperfeiçoamento, até que ele seja alcançado. Para quê? Para crescermos e adquirirmos a plenitude de Cristo. Para nos tornar maduros na fé. Perseverar em frente, até que ele seja alcançado. Mas, pastor, eu não estou nem perto de chegar lá. Tá não? E eu estou também? Quem disse que eu estou? Você tirou isso da cabeça? Nós estamos crescendo. O que a gente não pode deixar de fazer é perseverar. É ir em frente, é caminhar. É não desistir. É se apropriar das ferramentas da fé e falar assim, eu vou seguir, eu vou caminhar, eu vou ir em frente, porque Deus está comigo e Deus jamais vai me abandonar.
Falar assim, hoje eu posso estar nesse estado aqui, mas lá na frente, daqui a um ano, eu estarei diferente, porque Deus agirá na minha vida de maneira sobrenatural. É perseverar para adquirir maturidade. É perseverar para ser parecido com Cristo. Para ser dado da plenitude de Cristo. Isso é possível. Isso é plenamente possível. Isto não é utopia. Porque Jesus, ao morrer na cruz, ele possibilitou a nossa capacitação espiritual a fim de sermos aperfeiçoados por ele. Não é a nossa força, não é a nossa estratégia, não é as nossas habilidades. É o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que nos dará força para nós sermos aperfeiçoados para viver com ele eternamente em glória. É pela graça. É pelo sangue de Cristo. Então, quando você estiver prestes a desistir, olhe para a cruz. Olhe para o Cristo que morreu na cruz pela minha e pela tua vida. Olhe para o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, porque esse sangue de Jesus não foi em vão. Esse sangue derramado na cruz do Calvário não foi em vão. Esse sangue derramado na cruz foi para que eu e você pudéssemos ter a salvação. Para que nós pudéssemos ser maduros na fé e para que nós alcançássemos a plenitude de Cristo. Então, a primeira coisa que a gente identifica nesse texto aqui, que faz com que a igreja seja qualificada, seja capacitada em amor e que a igreja assuma a verdade para poder viver essa verdade, é que quando nós nos mergulhamos na Sagrada Escritura, nós adquirimos maturidade. Mas ele vai usar uma outra figura aqui. Além da maturidade, ele vai dizer que essa capacitação, ela também gera estabilidade. Versículo 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Se a gente não conhecesse o contexto da palavra de Deus, a gente está falando assim, Paulo, ele pegou uma cápsula do tempo, ele avançou 2000 anos na história e fez a leitura da sociedade atual. Não é possível, não é possível, é possível, né? É possível por causa da atemporalidade da palavra de Deus. Mas parece que Paulo entrou na cápsula do tempo e andou 2000 anos e leu a sociedade atual. Para que não sejamos mais atacados por ventos de doutrina. Ou seja, estabilidade. Porque quando você é atacado com vento de doutrina, ele vai usar uma figura aqui, que é a agitação do mar da Galileia, que era o mar que eles conheciam. Então, o mar da Galileia, às vezes batia um vento lá, o negócio ficava tenso. Eles balançavam para o lado, balançavam para o outro, e eles ficavam tonteados. O que os ventos de doutrina fazem? Os ventos de doutrina, eles tonteiam a igreja. Eles mexem no racional da igreja e tornam a compreensão da igreja distorcida. É isso que os ventos de doutrina fazem. Você começa a ver as coisas de forma distorcida. Você começa a ver as coisas como elas realmente não são. Você começa a perceber mentiras e assimilar essas mentiras como verdade. Isso é o vento de doutrina. Então, o vento de doutrina, ele causa dano. Ele causa prejuízo à igreja. Imagina a seguinte situação. 2 crianças estão lá na Quinta da Boa Vista. Eu falo Horto Municipal de Queimado, mas ainda está um pouco deficitário. 2 crianças estão lá na Quinta da Boa Vista. Aí chegam lá na Quinta da Boa Vista, você está lá, que foi você que levou, o prejuízo é teu, é tu que vai gastar o dinheiro. Aí chega lá na Quinta da Boa Vista, aí uma criança viu uma árvore que dá uma sombra boa, mais uma árvore que passa despercebidas para muitos ali. Aí a criança vai, senta naquela árvore e fala assim, eu vou ficar nessa sombrinha aqui, curtindo essa árvore. O pessoal monta, né, leva aquelas toalhas, monta um piquenique, lá na Quinta da Boa Vista. Essa semana eu tive a oportunidade de ir no Parque Jericinó, fazer um piquenique também, foi maravilhoso. Você tem um bolo, você come bolo, o pessoal leva aquele cafezinho, olha só aquele cafezinho, nesse tempinho, 10 horas da manhã, você tomar aquele cafezinho com bolo, levaram salgadinho, tinha o fitness também, eu não estou muito fitness não, mas tinha da galera fitness lá também, tinha um negocinho fitness, ou seja,
um ambiente maravilhoso. Aí a criança está sentada lá na sombra e a outra olha para o balão, aquele balão todo enfeitado, cheio de papagaiada. E ela fala, eu quero aquele balão, eu quero aquele balão. Muitas cores, muitas luzes, muita atratividade. A criança, eu quero aquele balão. Aí você vai lá e compra o balão. Você levou, você vai pagar. Você vai lá e compra o balão. Toma aqui o balão aqui para a criança. Enquanto uma criança está na sombra, a outra criança está com o balão na mão. Aí vem um vento forte. Sabe o que acontece com o balão? Ele vai embora. Ele é dissipado. Ele é levado para longe. Aí aquela criança que pegou o balão fica triste. Fala assim, por que o vento levou meu balão? Sabe por que o vento levou teu balão, meu filho? Sabe por que o vento levou teu balão? Porque o teu balão tem consistência. Porque o mesmo vento que bateu no balão, bateu na árvore. E a árvore, ela continua intacta. Meus irmãos, a palavra de Deus é como uma árvore. A palavra de Deus, ela é firme. Os ventos de doutrina são como um balão. Você olha para ele e fala assim, ih, bonitão, todo cheio de cor, todo florido, todo atrativo. Mas quando bate o primeiro vento, eles vão embora. Eles deixam a gente na mão. Então, ao sermos instruídos na palavra de Deus, nós adquirimos estabilidade para enfrentar os desafios do nosso tempo. Porque no nosso tempo a gente tem muitos desafios, mas eu aprendi que a gente precisa fazer teologia de tarefa. E a teologia de tarefa significa você trabalhar desafios que são mais urgentes. Então, um desafio que a gente percebe urgente hoje na igreja, e eu vou falar isso aqui de uma maneira bem tranquila, é a teologia do coach. A teologia do coach é um vento de doutrina. A teologia do coach é uma heresia devastadora. A teologia do coach vai dizer que Deus, ele nos capacitou com uma habilidade imensurável. Você foi capacitado por Deus para desenvolver habilidades imensuráveis. Meus irmãos, a única habilidade imensurável que eu e você nós temos é de pecar. Isso aí a gente tem. Isso aí não foi capacitado por Deus, não. Isso aí foi o próprio ser humano que gerou. Então, quando alguém vem falar para você que você foi capacitado por Deus para desenvolver uma habilidade imensurável, heresia. É mentira. Porque a única habilidade que a gente tem, que é o potencial incalculável, é a habilidade de pecar. Então, se nós estamos de pé, é pela graça e pela misericórdia de Deus. As nossas habilidades são frutos da graça de Deus. Os nossos comportamentos, nossos conhecimentos são frutos da graça de Deus. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo atuando na nossa vida, nós iremos cair no abismo. Nós seremos cegos. Nós não chegaremos ao caminho. E a teologia do coach vai ensinar essa aberração. Vai dizer que o poder da tua mente é capaz de transformar qualquer coisa. Que absurdo é esse? Programação neurolinguística? Agora, eu falo, introjeta na minha mente, eu introjeto na minha mente, e agora, eu introjetando na minha mente, eu vou mudar o meu mindset para usar na linguagem deles lá, que eu nem gosto dessas situações, o mindset. Então, fala para a pessoa que está com câncer, para ficar introjetando na mente, eu vou ser curada do câncer, eu vou ser curado do câncer. Que absurdo é esse, gente? Isso está sendo ensinado nas igrejas. O evangelho é ferramenta de potencial de crescimento. O evangelho é uma ferramenta que você usa para você poder crescer, para você progredir na tua carreira. Heresia. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus para que eu e você se arrependa, nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, nós confessarmos a nossa deficiência, nós confessarmos a nossa inabilidade e nos voltarmos a Cristo pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Isso é o evangelho. O evangelho é para que eu e você reconhecemos que nós não somos nada e Deus é tudo na nossa vida. Sabe por quê? Os falsos mestres da igreja de Éfeso, eles estavam proclamando uma heresia tão absurda que essa heresia ensinava
que para que você libertasse a sua matéria, e eu estou falando do gnosticismo, do corpo, mais rápido, você deveria se entregar à devassidão. Então os homens saíam para trabalhar e as mulheres ficavam em casa. A gente está falando da sociedade, os homens saíam para trabalhar, as mulheres ficavam em casa. E os falsos mestres da igreja de Éfeso entravam dentro das casas e seduziam as mulheres. Seduziam as mulheres com as suas heresias destruidoras. A tal ponto do apóstolo Paulo tomar uma atitude drástica e dizer: as mulheres fiquem em silêncio na igreja, as mulheres não falem. Aí quem é incauto, quem não conhece um mínimo de contexto da palavra de Deus, vai dizer: Paulo é machista. Paulo mandou as mulheres calar a boca na igreja. Ele é machista. Meu irmão, o apóstolo Paulo estava protegendo as mulheres na igreja, porque a heresia estava destruindo aquela igreja. Heresia nenhuma irá destruir esta igreja. Vento de doutrina nenhum irá destruir esta igreja, porque nós iremos nos fundamentar e iremos fortalecer na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé, é a nossa regra de prática. É a palavra de Deus que nos estabiliza. Não são os balãozinhos bonitinhos aí que se aparecem de tempo em tempo, não. É a palavra inerrante, infalível, suficiente, inspirada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso gera em nós consequências. A primeira delas, buscar ouvir a voz de Deus nas Escrituras e obedecê-la. Vem um vento de doutrina e vem a voz de Deus. O que eu vou ouvir? A voz de Deus. Segundo, submeter-se a um intenso e qualificado discipulado. Nós iremos estudar doutrina aqui na próxima temporada. Nós iremos estudar doutrina aqui. Para que eu e você vamos estudar doutrina? Para quando vier os ventos, a gente desenvolva aquilo que eu chamo de faro teológico. Você ativa o teu GPS teológico, né? Vou usar um termo mais adequado, né? Você ativa o teu GPS teológico. Ó, radarzinho, heresia detect, heresia detect. Sabe o que é detector de heresia? Você vai estudar doutrina para ativar o detector de heresia. Para quando vier a heresia no teu Instagram, quando vier a heresia no YouTube, você olhar a heresia e ativar o detector de heresia. Quando vier alguém com a fala mansa, com a fala bonitinha, com a fala, sei lá, convencedora, com instrumentos de programação neurolinguística, você possa identificar isso e falar: a palavra de Deus é contrária a esses movimentos. Porque nós temos um mestre, nós temos um discipulador, e o nosso mestre é Jesus Cristo, que nos prepara para progredirmos em confiança e fidelidade a Ele. A palavra de Cristo, ela se sobrepõe a qualquer ensinamento, seja ele qual for. Então, quando nós somos capacitados pela palavra de Deus para desenvolvermos a habilidade para interpretarmos a verdade de maneira correta, a gente adquire maturidade, a gente adquire estabilidade, mas a gente também adquire eficiência. Versículo 16 vai dizer assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação a si mesmo em amor. Então, Paulo dará uma chave aqui para nós, para que nós possamos crescer e progredir. Essa chave é cooperar. Ele vai dizer a justa cooperação de cada parte. Ele vai usar uma palavra no grego aqui, que é a palavra energia, que significa ato de trabalhar com eficiência. Então, para que essa igreja progrida, para que essa igreja cresça, para que essa igreja sobreviva, ela precisa cooperar. Todas as partes da igreja precisam ser cooperadoras. Para quê? Para que o trabalho se desenvolva com eficiência. E essa eficiência, ela é atingida quando nós nos preparamos de maneira adequada. Você vai fazer uma viagem. Pessoal que gosta de viajar aí, acumula milha. Tem uma galera da milha, né? Faz os esquemas todinho, acumula a milha. Aí você vai viajar. E tem gente que faz isso, mas a possibilidade da viagem dar errado é muito grande. Bota as crianças no carro aí, bota as malas no carro, vamos pegar a estrada e vamos embora. Tem como uma viagem dessa dar certo?
Você não fez manutenção do carro, você não olhou óleo, não olhou pneu, não olhou pastilha de freio, não olhou nada. Pode acontecer muitos problemas aí no carro, no caminho. Então, quando você vai viajar, você planeja. Quando a gente faz o planejamento, entra lá nos sites para ver os hotéis, para ver o roteiro. Tem gente que contrata guia, contrata roteiro. Se precisar, você faz ajustes no roteiro. Você olha assim e fala assim, essa semana está previsto chuva. Eu vou para um lugar onde é descampado. Então você ajusta para você não pegar chuva, para não ter a experiência ruim. Você precisa ter uma experiência boa. E aí você vai lá, executa e consolida. Então quando a gente vai viajar, que é uma coisa tão importante para a nossa vida, a gente planeja. Na casa de Deus, nós também precisamos planejar. Nós também precisamos ter planejamento. Para quê? Para que nós atinjamos eficiência naquilo que a gente está fazendo. E ele vai dizer aqui, ó, justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Então, como é que a gente se edifica em amor? Quando a gente se dedica a desenvolver dons espirituais para servir a igreja e para poder abençoar a igreja. Fala assim, meu Deus, eu estou aprendendo tanto na tua palavra. Me capacita, meu Pai. Me capacita. Mas não é para que eu seja destaque entre os demais, não. Me capacita para poder abençoar a minha igreja. É a justa cooperação de cada parte para a gente poder crescer em amor. E ao buscar essa capacidade, nós nos entregamos totalmente ao chamado de Deus, para que Ele seja glorificado. A justa cooperação de cada parte fará com que eu e você nos entregamos ao serviço da igreja. Por isso que eu disse aqui, que o pessoal está estudando para entregar. Quando a gente está cheio de Deus, não existe uma outra possibilidade do que a gente exalar Deus. A gente não retém Deus, a gente transborda de Deus. E ao transbordar de Deus, ao você transbordar de Deus, meu irmão, eu quero ver você transbordante de Deus. Porque se você for transbordar de Deus, a minha vida será abençoada. Porque você vai abençoar a minha vida. Então, o meu anseio é que nós sejamos transbordantes de Deus. Para quê? Para poder abençoar a vida da igreja. Nós temos poder. E esse poder foi dado por Jesus lá na cruz. Para que nós possamos ser equipados em prol da expansão do reino. Então, como que a gente vê uma igreja forte, uma igreja ativa, uma igreja que cresce no ensino da Sagrada Escritura? Quando o reino é expandido. Quando pessoas são alcançadas. Quando Jesus é glorificado na sua igreja. Mas para isso acontecer, para que nós possamos encarar a verdade, viver essa verdade, segundo a orientação de Paulo aqui, a gente precisa de 3 coisas. A gente precisa de maturidade, a gente precisa de estabilidade e a gente precisa de eficiência. Que essas 3 coisas sejam verdade da minha e da tua vida. Para que quando nós fizermos 40 anos dessa igreja, a gente venha estar maduro o suficiente para poder dizer o fruto que seja agradável e digno a Deus. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar para a gente poder terminar.